no ar, uma mensagem de reflexão com o apóstolo Paulo Macedo. Irmãos, vamos nos colocar de pé mais uma vez. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Vocês concordam comigo? Então vamos ler novamente esse versículo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você pode ter tudo nesse mundo, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Dá para vocês entenderem isso? Você pode ter tudo nesse mundo, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Você não tem nada. E nós vamos falar sobre Jesus nessa noite. Jesus é a pedra angular. Jesus é a base do cristianismo. Sem Jesus e sem a ressurreição não existiria o cristianismo. Eu quero trazer uma rápida mensagem para vocês, até mesmo por causa do nosso horário, tá? Eu quero trazer aqui para vocês 5 pilares do cristianismo. 5 pilares do cristianismo que esses 5 pilares trouxe a base e abalou o mundo antigo. Todos vocês aqui prestando atenção, ó. Esses 5 pilares, tá? Na verdade tem mais, mas eu coloquei só 5. 5 pilares, tá? Trouxe fundamentos para a igreja. E esses fundamentos foram colocados sobre a pedra que significa Cristo. Jesus é a pedra que sustenta o corpo da igreja. Ele não é só a base, né, o alicerce, mas ele também é a cabeça. Ele é a cabeça. Quem foi que colocou esses 5 fundamentos? Diga para você, irmão. Paulo. Fala, apóstolo Paulo. Fala, não é o apóstolo Paulo de Vila Velha, não. É o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus lá de trás. Eu sou o apóstolo Paulo aqui de Vila Velha, né? E que bebemos de todo ensinamento do apóstolo Paulo da Bíblia, que para mim, depois de Jesus, foi o maior. Mesmo ele se considerando o menor, ele acabou se tornando o grande apóstolo do Novo Testamento. Olha aqui para mim. 5 pilares que trouxe estrutura para a igreja de Cristo. E através desses 5 pilares, hoje, a igreja do Senhor é uma igreja poderosa, tá? Vamos lá, queridos. Se vocês não sabem, no Novo Testamento, tá? As primeiras cartas que foram escritas não são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não foram as primeiras cartas que foram escritas. As primeiras cartas que foram escritas foram as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu essas cartas do ano 50, mais ou menos 58, 60 depois de Cristo. Depois que veio os evangelhos. Não é que ele veio antes, não. É porque ele escreveu na frente. Paulo ele era doutor. Paulo ele era conhecedor do Velho Testamento, tá? E o que acontece? E a última carta que foi escrita foi Apocalipse. Foi 95 anos depois de Cristo. Por que eu estou fazendo essa introdução para você? Porque Jesus precisava levantar um homem para colocar fundamentos. Porque Jesus, ele como a pedra principal, ele colocou o alicerce. Mas precisava na igreja de colunas, precisava na igreja de tijolos, precisava na igreja de todo um conjunto. E Deus vai levantar um homem para fazer isso. Quem é esse homem? Paulo. Porém, antes de Paulo ser alcançado, Paulo ele era um religioso. Diz a palavra de Deus que o primeiro mártir da igreja, Paulo autorizou a morte dele, que foi Estevão. Isso está lá em Atos capítulo 5, lá no finalzinho. Estevão foi apedrejado, e Paulo estava ali nesse dia. Ele consentiu, ele autorizou, ele participou da morte de Estevão. Paulo, independente dele ser um religioso, ele estava perseguindo o evangelho que tinha acabado de nascer.
E Jesus está de olho nesse cara para trazer ele para a sua equipe. Pensa, ele era inimigo da igreja, ele era inimigo dos cristãos, ele era um homem religioso, ele era um homem que vivia na lei. E diz a palavra de Deus que depois da morte de Estevão, Atos capítulo 8, Paulo ainda estava com aquela dentro dele, com uma força de perseguição contra a igreja. E diz a palavra que Paulo agora ele vai atrás de pegar mais cartas com os fariseus, com o sinédrio, com a estrutura judaica naquela época, para continuar a perseguição. E no meio dessa perseguição, logo após a morte de Estevão, Atos capítulo 9, quem vai aparecer para Paulo? Jesus. Meu Deus. Jesus vai aparecer para Paulo. Se nós pararmos para analisar com os nossos olhos naturais, Paulo seria a última pessoa que nós escolhemos para poder fazer parte da equipe de Jesus, porque ele perseguia a igreja. Mas Jesus, ele pensou assim: se eu alcanço esse cara vai ser um grande instrumento nas minhas mãos, eu quero ele. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 9, projeta lá para nós, Atos capítulo 9, mas seguindo ele em viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê me persegues? Versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre a fazer. Versículo 7, os homens viajavam com ele, quebraram-se emudecidos, ouvindo a verdade, a voz, mas não vendo nada. Versículo 8, Saulo levantou-se da terra, abriu-se os olhos, não via coisa alguma, guiado pela mão, conduziram a Damasco. Preste atenção, esse homem tinha acabado de consentir na morte do primeiro mártir da igreja. Ele era o inimigo número 1 da igreja. Ele não era uma pessoa qualquer, ele tinha conhecimento bíblico, ele era um homem que vivia a lei, tinha o conhecimento bíblico do Velho Testamento, mas independente disso, Paulo ele tinha autorização das autoridades para perseguir a igreja. Então unia o conhecimento com uma base jurídica, e ele vinha e perseguia a igreja. No meio do caminho, Jesus aparece para ele e fala assim: ó, sabe aquele cara que você consentiu na morte dele lá? Ele é meu servo. Sabe essa perseguição que você está fazendo? Quando você persegue um discípulo meu, você está me perseguindo. E diz a palavra de Deus que Paulo caiu por terra, e uma luz envolveu ele. Querido, essa luz que envolveu Paulo foi uma glória, uma presença de Deus. Já esse poder, essa unção que vem sobre a vida dele, já é um processo de libertação, quebrando os grilhões, quebrando a religiosidade, mudando a sua mentalidade, mudando o seu coração, mudando tudo, porque Paulo era uma pessoa boa. O problema é que Paulo estava numa rota errada. Ele precisava de algo novo, ele precisava de algo para libertar a vida dele. E Jesus alcança Paulo. Paulo sai dali praticamente cego, sem enxergar. E Jesus mandou ele para Damasco. Ele chega lá em Damasco para procurar o bispo Ananias, que era um bispo da igreja. Aí bate lá na casa lá. Aí o bispo Ananias manda perguntar: quem é que quer falar comigo? Tem um tal de Saulo aí que quer falar com o senhor. Saulo? Como que eu vou atender esse cara? Esse cara está perseguindo a igreja, está querendo matar todo mundo, ele vai querer me matar. Aí veio o Senhor Jesus, olha que coisa tremenda. Veio o Senhor Jesus no ouvido de Ananias: epa, Ananias, fique tranquilo, é obra minha. Esse é um vaso escolhido para mim. Esse homem será um grande instrumento nas minhas mãos. Eu vou levantar ele para ele ser um grande apóstolo. Recebe ele, porque é necessário que você imponha as mãos na vista dele, para poder remover o resto das escamas de toda a religiosidade que está sobre a vista dele. Porque eu já comecei a obra, eu já encontrei com ele lá no caminho de Damasco, a minha glória já entrou no coração dele.
eu já estou trabalhando com ele, eu já falei para ele que ele era perseguidor, agora ele vai se tornar perseguido pela igreja. Não, ele era perseguidor e ele agora vai se tornar o quê? Perseguido do mundo. E diz a palavra de Deus que Saulo veio, Paulo colocou as mãos e aí os olhos dele se abriram. Esse homem foi liberto, esse homem foi transformado de uma forma tremenda. E agora Paulo, que não foi discípulo lá com Jesus, como os 12, não caminhou com Jesus, não andou com Jesus. Paulo não viu Jesus ressurreto, mas Paulo viu Jesus através de uma revelação, de uma visitação poderosa, de uma glória que envolveu ele, e essa glória mudou a vida de Paulo de uma forma tremenda. Tremenda. Por que Jesus alcançou Paulo? Porque Paulo, ele era romano e ele era judeu. Jesus precisava de uma pessoa que fosse também um estrangeiro, para que pudesse o evangelho fosse alcançado através de um estrangeiro, porque um estrangeiro, ele teria uma visão aberta para poder alcançar os gentios. Por isso que Deus levanta Paulo. Tanto que a Bíblia fala que Pedro foi chamado para pregar para os judeus, e Paulo foi chamado para pregar para os gentios. E agora Jesus vai começar a trazer os fundamentos. Por quê? Porque até então, Paulo, ele com os apóstolos de Jerusalém, ele aprendia muitas coisas, aprendia os ensinamentos de Jesus, sim, mas não tinha nessa época as cartas, os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Paulo aprendia, era aquilo que Pedro falava para ele, era aquilo que Tiago falava para ele, era aquilo que Mateus falava para ele, que João falava para ele, mas não tinha cartas ainda, não tinha o evangelho ainda. Passava o ensinamento para eles, mas na verdade precisava de fundamentos para a igreja, porque ele iria agora alcançar os povos. E como que ele iria alcançar os povos se não tivesse estrutura, fundamentos para isso? Aí Paulo vai começar a trazer os fundamentos para a igreja. E o primeiro fundamento que Paulo vai trazer para a igreja, uma revelação tremenda, poderosa, é a justificação da fé. Por quê? Porque a promessa para os gentios, para nós, a promessa, ela não veio baseado pela lei, mas ela veio baseado pela fé. Romanos capítulo 4, versículo 13, vamos ler comigo todos juntos. Romanos 4, 13, rapidinho, vamos lá. Porque não foi pela lei que veio Abraão, ou a sua descendência, a promessa de que havia de ser o herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Versículo 14. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é anulada. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Verso 16. Porque procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Porque Paulo como que ele iria pregar para outros povos, se esses povos não eram judeus? Precisava ter fundamento, precisava ter base bíblica, para que essas pessoas fossem alcançadas. Então Paulo vai trazer o fundamento que da fé, vai trazer o fundamento da fé. E lá na frente, no capítulo 5, versículo 1, vamos ver tudo. Não, volta lá, 17, volta lá, Romanos 4, 17, vamos lá rapidinho. Romanos 4, 17. Como está escrito, vamos ler comigo. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ele começa a trazer fundamento. Aí agora as pessoas começam a ter um entendimento
o entendimento da fé para receber o evangelho glorioso do Senhor Jesus. Então Paulo coloca esse fundamento, a fé. A fé foi uma base, uma das bases, um dos pilares, porque precisava dessa base. Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos ver rapidinho. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga para o seu irmão, primeiro pilar que Paulo coloca, é que nós somos justificados pela fé. Pela fé. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível o quê? Agradar o Senhor. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Quem fala isso é Paulo, quem traz esse fundamento é Paulo, não é Pedro, não é Mateus, não é Tiago, não é Lucas, é Paulo que traz esse fundamento. Diga para o seu irmão, a fé não tem olhos, mas se você tem fé, você vai ver o seu milagre. É isso que Paulo está nos ensinando. Se você tem fé, você vai ver Jesus. Se você tem fé, você vai ver Abraão como seu pai. Outro pilar que Paulo precisou colocar, até porque naquela época era muito questionado. O evangelho tinha acabado de nascer, era algo novo. Como é que você vai falar de uma religião que tinha acabado de nascer? Você tinha que ter o quê? Fundamentos. E um outro fundamento poderoso que Paulo vai trazer é o fundamento da ressurreição. Diga para o seu irmão, não existe cristianismo sem ressurreição. Paulo começa a prega Cristo. Paulo começa a falar da fé. Mas olha aqui, existia muitos deuses naquela época, existia muita liderança naquela época, mas Paulo, ele pôde falar que o Senhor dele, o Senhor Jesus Cristo, que encontrou com ele no caminho de Damasco, não era uma pessoa qualquer, mas era uma divindade. Sabe por quê? Porque ele morreu na cruz por nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele foi visto por várias pessoas, e por isso que o cristianismo é poderoso, por isso que o cristianismo cresce. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Se não houvesse a ressurreição, não existiria o cristianismo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele ressuscitou, e através da ressurreição a nossa fé não é em vão. Por isso que nós cremos na palavra de Deus, por isso que nós cremos no cristianismo. E Paulo traz fundamento para isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Vamos ver comigo. 1 Coríntios 15, 3. Todos juntos, vamos ler. Até o versículo 8. Porque primeiramente, que Cristo morreu. Continua lendo. Versículo 14 agora, pula para o 14, todos juntos. E se Cristo não for ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Para aqui, fala, se Cristo não ressuscitasse, a nossa pregação não teria poder nenhum, a nossa fé seria vã. O poder do cristianismo é o poder da ressurreição. O poder do cristianismo é o poder da ressurreição. Versículo 15, vamos ler comigo. E assim
somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitados, verso 16, porque se os mortos não ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado, 17, e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis o quê? Nos vossos pecados, versículo 18, logo também os que dormiram em Cristo estão o quê? Perdidos. Diga para você, irmão, a ressurreição é o alicerce, é um fundamento, é um pilar que foi colocado em cima da rocha, que se chama Cristo. Que se chama Cristo. Terceiro pilar, vamos lá, rapidinho. Terceiro pilar, Paulo agora vai colocar um terceiro pilar, vai chamar nós como um corpo, porque até então ninguém sabia disso. Nós não tínhamos esse esclarecimento que nós éramos um corpo. Você observa que a Bíblia, tá? É com Paulo que Paulo traz clareza. Paulo traz as simbologias, pegando do Velho Testamento com o Novo Testamento. Então é ele que vai trazendo esses fundamentos. E Paulo diz que nós somos um corpo. E isso daí é algo poderoso. 1 Coríntios 10:4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era o quê? Cristo. Paulo está falando para a igreja. Olha, você lembra quando o povo andava lá no deserto, até entrar em Canaã, naquela sua peregrinação, aquela água que saía daquela rocha, aquela rocha era Cristo. Por isso que Moisés ele não pôde ferir a rocha. Vocês entendem? Porque aquela rocha era Cristo, simbolizava Cristo. O Velho Testamento está cheio de símbolos. Por isso que Jesus trouxe Paulo, porque Paulo conhecia todo o Velho Testamento. E Jesus, quando alcançou Paulo, abriu a visão de Paulo. Paulo agora entendeu que ele iria trazer todos os fundamentos do Velho, mas debaixo da graça, debaixo da revelação, debaixo do Espírito Santo. E ele começa a trazer fundamentos para a igreja, né? Que nós seremos justificados pela fé, que Jesus sem a ressurreição não teria existido o cristianismo. E ele agora vai falar que nós somos o corpo, e que Jesus é a pedra, é a base da igreja. Em Efésios 2:20, Paulo diz, vamos ver comigo todos juntos: edificados sobre os fundamentos dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Paulo está falando, Jesus é a pedra principal. Eu estou colocando aqui um fundamento sobre essa pedra, uma coluna sobre essa pedra, e essa coluna se chama fé, a outra coluna se chama ressurreição, e a outra coluna se chama o corpo da igreja. Quarto pilar que Paulo vai colocar. Esse quarto pilar aqui é maravilhoso. Paulo vai trazer um pilar dizendo que é impossível nós fazermos a obra de Deus se nós não tivermos a influência do Espírito Santo. Se nós não entendermos que é através do poder do Espírito Santo, fé, ressurreição, corpo da igreja e o poder do Espírito Santo é um pilar, é a base, é o agente que vai fazer com que essa roda gire, vai fazer com que esse corpo caminhe. Paulo era tão cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo corria pela vida dele, de tão cheio que ele era. E ele começa a trazer fundamentos. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1:5, vamos ver comigo todos juntos: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Diga para você, irmão, hoje Deus está abrindo sua mente, ampliando a sua fé, trazendo clareza de quem é o seu Senhor.
onde você está edificado, como um corpo, e tendo o auxílio do Espírito Santo, para que o Evangelho seja pregado com poder, com graça, com ousadia. É por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo traz a ousadia, para que possamos pregar a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, que coisa poderosa. E a maior prova que Paulo, ele era dependente do Espírito Santo, da presença de Deus. Ele sabia que sem a presença de Deus, nada disso poderia fluir na vida dele. Diz a palavra, que numa das missões de Paulo chega numa região, onde ele encontra com algumas pessoas que já tinham ouvido o Evangelho, e que inclusive já tinham até sido batizados nas águas. Aí Paulo pergunta a essas pessoas, Atos capítulo 19, coloca para mim, Atos 19. Aí Paulo pergunta a essas pessoas, vocês já entenderam sobre a fé? Já. Vocês entenderam sobre a ressurreição, que Jesus ressuscitou? Sim. Vocês já entenderam que nós somos o corpo da igreja? Sim. E alguém já falou para vocês sobre o poder do Espírito Santo? Não, nós não ouvimos falar sobre isso. Então quero revelar esse poder para vocês. Atos capítulo 9, vamos ver todos juntos. Vamos ler, a igreja, todo mundo comigo. Perguntou-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Versículo 3, tornou-lhes ele, em que foste batizados então? E eles lhe disseram, no batismo de João. Verso 4, mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Versículo 5, quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6, havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Se esse aplauso foi para mim, tá bom, mas se foi para Jesus, não tá bom não, hein? Tem um povo aqui que ama a presença de Deus. Tem um povo aqui que ama o Espírito Santo. Tem um povo aqui que anda pela fé. Tem um povo aqui que está edificado na rocha que é Cristo. Tem um povo aqui que crê na ressurreição do Senhor. Então, se tem um povo avivado, aplauda o Espírito Santo. E Paulo começa a trazer fundamentos para a igreja, começa a trazer os pilares para a igreja. Por isso que a igreja começa a caminhar, começa a crescer. Por isso que a igreja começa a avançar, porque já tinha toda uma base. A parte principal já tinha sido feita, que foi Jesus, a morte dele na cruz do Calvário. Ali ele divide a história da humanidade. Mas precisava de homem de Deus para colocar o quê? Os fundamentos. Os fundamentos para alcançar outras nações. E a pessoa mais indicada para isso era Saulo, porque Saulo conhecia o Velho Testamento todo. Paulo, ele era especialista, ele era considerado um erudito, estudou aos pés de Gamaliel, um homem muito inteligente. E ele também, ele era romano. Naquela época, quem tivesse uma cidadania romana tinha acesso ao mundo inteiro, não precisava de visto para entrar em país nenhum, porque Roma era o império daquela época. Diga ao seu irmão, Jesus, ele levanta a pessoa certa. É o improvável. É o improvável. Por isso que Paulo diz, né, que Deus chama as coisas loucas desse mundo. Ele estava falando, como que Jesus foi me chamar? Eu sou esse louco. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Diga para o seu irmão, Paulo, é ele que está trazendo essa palavra para ele como louco.
Jesus, ele tem a maneira dele trabalhar de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. E vamos aqui agora para o quinto pilar, que vai trazer base. A pregação de Paulo era uma pregação cristocêntrica. Paulo pregava sobre o poder de Deus, falava que o Evangelho é poder de Deus. E Paulo, ele também, ele ministrava, trazendo clareza, para que todos pudéssemos entender. Você entende por que Deus permitiu que as primeiras cartas fossem a dele? Porque ele estava trazendo fundamento para a igreja, as bases para a igreja. E agora Paulo aqui vai falar sobre esse último fundamento aqui. Tem outros, mas eu só coloquei 5. Esse último fundamento é que Paulo, ele pregava, tinha uma visão cristocêntrica. Paulo pregava Cristo ressurreto. Paulo pregava que o Evangelho era poder de Deus. Paulo pregava sobre o poder do Espírito Santo e a justificação da fé. E ensinava que a igreja é um corpo vivo, onde o Espírito de Deus flui no corpo da igreja, um organismo vivo. Que coisa tremenda. E Paulo vai trazer outro fundamento. Paulo, depois dele apresentar Jesus, as pessoas ficavam apaixonadas por Jesus, e as pessoas recebiam a fé, as pessoas batizavam nas águas, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, recebiam o poder de Deus, tinham clareza, o Evangelho estava entrando com a força total no coração daquelas pessoas que ouviam o Evangelho. Aí Paulo ainda, trazendo ainda uma cereja do bolo, Paulo ainda fala assim, ó: esse mesmo Jesus que você entregou a vida para ele, esse mesmo Jesus vai voltar pela segunda vez para nos buscar. Aí a igreja ficava maravilhada. Que coisa tremenda. Paulo, como é que é? Esse Cristo que você prega, que alcançou os nossos corações, ainda tem uma palavra, ainda outro pilar, que ele volta para buscar a sua noiva, volta para buscar a sua igreja. Eu já estava apaixonado, já estava rendido a ele, agora mais ainda. Meu Deus do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, vamos ler todos juntos comigo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Versículo 15, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o nosso Senhor, vamos nos colocar de pé agora, vamos ler comigo todos juntos. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa sobrenatural. Vamos ler todos, a equipe de louvor já pode vir se posicionar. Porque o Senhor, o mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Para quê? Isso é só um aquecimento. Eu peço a Deus que essa mesma paixão que está no meu coração alcance o seu coração nessa noite. Eu peço a Deus que esse mesmo fogo que está aqui no altar, essa mesma glória que está aqui, alcance a sua vida nessa noite, porque a Bíblia diz que o fogo vem do altar, a glória vem do altar, a ativação vem do altar, a presença de Deus vem do altar. Queridos, tudo o que você precisa para ter uma vida relevante é você ter um
uma fé saudável. É você ter uma fé saudável, saber em quem você tem crido. É você estar alicerçado nessa rocha que é Cristo. É você estar firmado no corpo, onde através do corpo nós podemos comer a carne e beber do sangue de Cristo. Só podemos comer da carne como nós vamos comer hoje, porque Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo dentro de nós, Ele está aqui. Por isso que a Bíblia diz: se você tem Jesus, você tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem a vida. Quem está nesse mundo pode ter tudo, mas se não tem Jesus, não tem nada. Não tem nada. Nós vamos agora, com a maior ênfase, com a autoridade, meu Deus do céu, e no final do versículo você vai levantar suas mãos bem alto e você vai dar um brado de glória. Você vai começar a glorificar. Se você quiser pular, você pula. Se você quiser rodar, você roda, porque a glória de Deus está nesse lugar, a presença de Deus está nesse lugar. E a palavra do Senhor diz: onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Aí a liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Vamos lá, todos juntos. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte.